Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e vamos agora concluir, não é uma série de vídeos. Eu coloquei um vídeo mostrando um experimento da qual nós não podemos voar no vácuo. E claro, mostrei um experimento de um canal, é o Lelotron, né? E ele fazia um experimento com um drone, quando ele removia o ar de dentro de um recipiente, o drone ele não conseguia mais voar. É óbvio que ele não removeu todo o ar, né? Ele estava utilizando um compressor, que ele inclusive diz no vídeo que não era muito bom, mas mesmo assim o drone não voava mais. E mostrei que, então, falando que é impossível você voar no vácuo. E é claro, apareceu um comentário de um irmão que ele trabalha com tanques, né, em empresa, montando tanques lá, caldeira. E ele falou como ele nos mostrou e provou como o vácuo é implacável. Então, aproveitando essa questão que quando retira o ar de dentro do tanque, como o aço inox, às vezes, segundo ele, de 12 milímetros, é retorcido como folha de papel. Então, como essa coisa, né, entre onde tem atmosfera e onde não tem, como o vácuo é implacável para esmagar, para retorcer qualquer coisa, né? Então nesse vídeo eu aproveitei para fazer uma pergunta. Em que momento termina a atmosfera terrestre e começa o vácuo? Porque tudo que passasse ali deveria ser esmagado e retorcido como uma folha de papel. E engraçado que eu perguntei aos cientistas, né, aos físicos e astrônomos do YouTube, como funciona isso. E assim, a resposta de onde termina a atmosfera e começa o vácuo, ninguém me deu. Mas como funciona, eles começam a falar: mas aí o ar vai ficando mais rarefeito até que chega o vácuo. Bem, é impressionante como os cientistas do YouTube, eles sabem mais do que a própria NASA, né? Porque a própria NASA, ela acabou, segundo ela, de mandar um satélite, o Gold, para justamente entender isso, porque ela não sabe onde termina a atmosfera e onde começa o vácuo, para entender como funciona isso. Então lá, eles iriam analisar de 60 a mais de 1000 quilômetros para saber como funciona isso. Mas no YouTube, os cientistas já sabem, antes da NASA. Legal. Parabéns a todos os cientistas do YouTube. Eles têm respostas que a própria NASA não tem. Tanto que, segundo ela, enviou um suposto satélite para estudar isso. Mas ela faz reentrada na atmosfera. Ela não sabe onde termina e onde começa o vácuo. Mas ela faz com seus foguetes, com as suas cápsulas, essas reentradas na atmosfera. Então vamos lá, pessoal. Agora é muito simples. A questão do drone, qualquer um sabe, né, que o drone funciona com uma hélice. Portanto, ele vai precisar do ar. Assim como tudo precisa do ar para se mover. É a terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação. Então um foguete, um avião, quando ele está lá no voo, ele utiliza as suas turbinas contra o ar para poder fazer ele se movimentar. Assim também é o helicóptero, né, que utiliza a sua hélice para ser contrário, para contrapor ação e reação. Assim também quando você tem aqueles motores que funcionam na água, ali vai ser ação e reação não do ar, mas da água, né? Aqueles motores que aqueles caras andam lá no mar, dentro do oceano, dentro do mar, os mergulhadores, já viu? Aqueles aparelhos têm uma hélice e vai empurrando a água e o cara se movimenta. Assim também com motores de barco, né? Barquinho vai lá, as hélices do navio, ele empurra a água ali. Então é preciso que exista alguma massa para você empurrar, para você quando realizar a ação, você ter a reação dessa massa, para poder funcionar. É muito simples. Assim também quando você anda, quando você caminha, é outro exemplo. Você está caminhando, você está empurrando o chão para trás. Então o seu corpo está utilizando a ação de empurrar o chão para trás, e você tem a reação de você ser empurrado para frente. Então é a terceira lei de Newton. E assim funcionam os foguetes aqui. Porque o combustível que é queimado lá, ele é empurrado para baixo, primeiramente para o lançamento em direção ao próprio chão, que vai fazer com que o foguete suba, porque ao empurrar aquele combustível,
seja líquido, seja sólido, seja lá o que for, ele quando empurrar, aquela força, o chão vai gerar uma reação contra aquela, e vai fazer com que o foguete suba. Então, a partir daí, depois de um tempo, quem vai fazer quem vai causar essa reação é o próprio ar, porque o ar contém matéria, o chão é matéria, o ar é matéria. Então o foguete vai. Mas só que quando essa matéria acaba, porque o vácuo é justamente a ausência de matéria. E quando essa matéria acaba, como faz? Hein? Isso contrapõe a terceira lei de Newton. Por quê? Se a propulsão não funciona no vácuo. E eu digo por quê? Porque por mais que você realize uma ação, porque muita gente alega que não tem oxigênio lá para queimar, independente, mas eles dizem que o foguete leva o seu oxigênio, seja lá o que for, que nem às vezes nem precisa utilizar oxigênio, tem outras formas de queimar o combustível. Beleza, dentro do foguete, dentro do que tiver lá. Beleza, ninguém tem dúvida disso que pode acontecer. Mas o problema é, quando ele realizar a ação e não ter nada para causar a reação. Porque o vácuo é a ausência de matéria. Como faz? É óbvio que não tem o que fazer. Então você vê que os cientistas do YouTube, eles vieram aqui, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas o drone funciona a hélice, e o foguete não funciona a hélice. Eu sei disso. O problema é que o foguete, quando está no espaço, ele está na ausência de matéria. E quando ele realizar a ação, quando ele queimar o combustível que estiver dentro, não vai ter nada para realizar a reação. E aí ele não poderá se mover. Isso é óbvio. É contrário à terceira lei de Newton. É jogar a lei da ação e a reação, a lei da ação e reação no lixo. Porque se o foguete vai realizar a ação de empurrar algo, mas não vai ter nada para contrapor, para reagir. Então, se ele funciona no vácuo, jogue a lei da ação. Ação e reação não é uma lei, né? Porque ela não é bem assim. Então, não existe essa possibilidade do foguete funcionar no vácuo, onde não há matéria, onde há ausência de matéria. E o nosso amigo Amilar, ele deixou bem claro que quando você remove o ar de um recipiente, seja ele de aço inox, seja que ele tenha 12 milímetros, o vácuo é implacável. Ele retorce como se fosse folha de papel. E assim seria a viagem do homem ao espaço. Seja foguete, seja lá o que for, ele seria retorcido no momento em que ele saísse da atmosfera, num local onde existe matéria, para um lugar onde não existe matéria, ele seria retorcido e esmagado. Por isso, o que ocorre, na realidade, enquanto eu vou falando, eu vou mostrar o lançamento do foguete Falcon 9 da SpaceX, que levou lá o PAIS, né, um satélite, o PAIS. Então eu vou mostrar aqui, vou botar aí para vocês. Então o que ocorre na realidade nos lançamentos, nós não temos dúvidas que o foguete, ao realizar a sua queima lá e empurrar o ar, o seu combustível, seja líquido, sólido, em direção ao chão, nós temos certeza que ele vai empurrar, e a própria reação do chão vai fazer, porque ele empurrou, ele produziu uma ação e o chão vai reagir e ele vai subir. Não temos dúvida disso, mas o chão é matéria, né? Então, quando ele continuar subindo, o próprio ar, ele vai resolver esse problema, que o foguete vai estar realizando a ação e vai ter matéria, o ar, para realizar a reação. Ele vai continuar subindo. Mas o impressionante é que quando chega, e o pessoal fala de ângulo de câmera, você percebe que aí não tem corte. A câmera está na mesma posição filmando o foguete. E não adianta dizer que ele está nesse caso aí pegando órbita, porque ele não está. Apenas após 10 km de altitude, 10 km, né? Só um avião aí voa 12. Ele já começa a querer virar o bico, a 10 km. Isso aí não é um foguete pegando órbita, para pegar a órbita da Terra. A 10 km, pegar a órbita da Terra, isso aí um avião voa 12. Então o foguete ali ele já começa a virar o bico.
Quando está a 20, ele já está com o bico, bem dizer, todo virado. E a câmera não sai de posicionamento, a câmera que está filmando. Isso não é ângulo da câmera. Se a câmera está no mesmo ângulo, sem corte, você está vendo um foguete subir, e daqui a pouco você está vendo ele a 10 km começar a virar o bico, a 20, a 30, ele já está com o bico virado para baixo. E aí quando chega a 50, ele já está virando para baixo completamente. Mas a telemetria, como mostra a telemetria, e a telemetria não para de subir, apesar de que a câmera sem corte filmou o foguete subindo. Quando ele chega a 20 km, o bico já está virado. Quando chega a 40, 50, ele já está virado totalmente para baixo, ok? E a câmera está filmando, não mudou o ângulo da câmera, a câmera continua filmando sem corte. E quando chega a 70 km, mais ou menos, o balão apaga. Balão apagado. E aí entra o quê? Entra o CGI. É isso que entra. Aos 70 km, a gente sabe que não está 70. A 20 ele começou a virar, a 15 ele começa a virar o bico. A 20 ele já está com o bico inclinado, sem a câmera cortar. Não é questão de ângulo, eles não cortam, é sem cortes isso aí. E depois, a 40, ele já está com o bico virado para baixo, a 50... acabou, já está caindo. E aos 70, o balão apaga e corta para o CGI. Então, gente, por quê? Por que existe o cemitério espacial do Pacífico? Por que existe o cemitério espacial do Triângulo das Bermudas? É óbvio que todos os foguetes vão para lá. Porque se eles subirem em direção ao vácuo, nesse momento, nesse processo, ainda que o ar vai ficando mais rarefeito, não importa. No processo, é assim que funciona na experiência, no experimento, para quem vive essa realidade. No momento em que a matéria ela se encontrar com a ausência de matéria, ele vai esmagar tudo que passar por ali. E é assim, como disse o nosso querido Amilcar, é assim que ele vê com seus próprios olhos. E até porque, quando o foguete ele chegar no vácuo, ainda que ele passasse dessa camada de matéria e ausência de matéria, quando ele chegasse lá no vácuo, a ação que ele produzir, não importa se ele queimar combustível por dentro, o que ele vai fazer, se tem oxigênio, se tem outro tipo de combustível. Simplesmente, quando ele realizar essa ação, não vai ter matéria para realizar a reação. Portanto, o homem na Lua, como ele voltou para cá, com aqueles efeitos especiais de tipo Spectreman, como eu mostrei ontem, simplesmente não tem como reagir, nem mesmo não tem como se mover, não tem como conseguir uma direção no vácuo, porque quando você produzir ação não vai ter reação porque não tem matéria. Segundo, como você vai locomover de um lado para o outro? Seria um objeto totalmente perdido, que não teria direção, porque por mais que você tente reagir de alguma forma ali para poder fazer ele se produzir uma ação para ele se movimentar, para ele pegar direita, esquerda, vamos botar assim, olhando aqui para o nosso grosso modo, ele não teria como fazer isso, porque não teria nada, não tem matéria para reagir. Então isso é muito simples, é ferir as leis de Newton, porque para toda ação existe uma reação, mas para isso precisa haver matéria, e no vácuo não tem como produzir isso, porque qualquer coisa que realizar uma ação, não haverá reação para poder reagir àquela ação. É simples assim. Então, a todos os cientistas do YouTube que estiveram aqui nos comentários, que sabem mais do que a NASA, gente, vocês deveriam trabalhar na NASA, porque vocês responderam coisas que a NASA está querendo saber agora, como eu mostrei na matéria ontem. Parabéns para vocês, vocês sabem mais do que a NASA, temos que parabenizá-los. O que a NASA está mandando do suposto satélite para descobrir agora, vocês já sabem, cara. Vai trabalhar lá, estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro. Vai lá dar as informações para a NASA do que vocês sabem. Então, por isso que eles não respondem essa pergunta. Em que momento termina a atmosfera e começa o vácuo? Porque os foguetes mal chegam até lá, né? Então, na realidade, eles não sabem essa pergunta porque nem a NASA sabe, e eles vão ter que dizer como funciona isso. Sem uma barreira física para separar isso, nossa atmosfera é alta, né? A gente tem a ionosfera e tudo mais, que pode ir até os seus milhares de quilômetros, não tem problema.
Mas quando acabar essa matéria, quando acabar, se existisse o vácuo, o espaço infinito realmente, nós seríamos totalmente sugados por ele. Essa é a realidade. Então, o vácuo é o espaço infinito. Olha a força que teria isso para nos sugar, sugaria a nossa atmosfera, sugaríamos todos nós. Então, na realidade, isso é uma péssima, e tudo que fosse para lá, que produzisse uma ação, não teria uma reação, né? Você pode empurrar o que for dentro do foguete, você pode queimar dentro do foguete, não discordo, que você poderia fazer. Mas aqui você tem o chão para empurrar ele, a força para ele subir. Você tem o ar para continuar empurrando. Mas lá, seria empurrar o quê? Você poderia tentar empurrar, mas não teria nada, matéria para reagir. Então é impossível propulsão no espaço. Ok, pessoal? É isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mais uma vez, os cientistas do YouTube, que sabem mais do que a NASA, vieram aqui e arrasaram nos comentários. Parabéns! Vocês sabem justamente como funciona a atmosfera, a separação entre o vácuo. Ninguém respondeu em que altitude, mas todo mundo sabia mais ou menos como funcionava, apesar da NASA ter enviado um suposto satélite agora para tentar descobrir isso, né? A gente sabe como funcionam os satélites, são balões, mas na realidade o que a NASA tenha mandado não importa, para tentar descobrir isso. O importante é que ela não sabe, mas os cientistas do YouTube já sabem. Parabéns para vocês. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo e conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Tamo junto.